Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Santa Catarina, no último ano, fechou 60 mil postos de trabalho. Nós estamos discutindo esse tema. Essas pessoas vão para onde? Essas pessoas, elas vão ser reintegradas, reinseridas no mercado de trabalho, de que forma? Por onde elas devem começar? Se qualificar, disse a professora agora há pouco aqui. Essa qualificação, ela pode se dar, inclusive, no momento de contenção de despesa, em cursos gratuitos. Ela vai nos explicar de que forma isso é possível em instantes também. Eu estava comentando agora há pouco, e o Zé Álvaro já se inscreveu agora há pouco, o seguinte, né? Os senhores estavam comentando da quarta revolução, que teremos aí empregos ainda nem criados e que os empregos formais que nós conhecemos talvez nem existam daqui para frente, enfim. Eu estava fazendo uma projeção e uma reflexão sobre o seguinte: o Frei Beto, que foi o idealizador do Fome Zero e depois pediu afastamento do governo, ele disse o seguinte: olha, nós optamos pelo caminho errado. Você vai numa comunidade, numa favela, e aí lá você tem smartphone, você tem telefone de última geração, você tem TV tela plana, ar-condicionado split, computador, Wi-Fi, mas não tem um transporte coletivo de qualidade, a calçada não existe, não tem saneamento básico, enfim, a estrutura não foi ofertada, só o bem de consumo. Isso pode ser um problema lá para frente ou não? Eu acho que já é, mas eu queria só aproveitar que tu mencionasse o Frei Beto e lembrar que, como tu mesmo falou, o Frei Beto é um dos mentores da política de combate à fome no Brasil, né? E aqui é fundamental a gente lembrar, até para a gente não entrar numas de que no Brasil tudo dá errado, que é o seguinte: o Brasil é o campeão mundial nesse século de combate à fome, né? O Brasil conseguiu um negócio que, na minha forma de ver, é a maior vitória talvez dos últimos 30 ou 40 anos do Brasil, quem sabe até mais do que isso. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU, e o processo oficializado em 2014. Nós saímos do mapa da fome. O Brasil saiu em 2001 para 1,7. É um grande avanço. Em dados de 2013, ou seja, o Brasil deixou de ter fome estrutural. Tu tem bolsões de fome, mas tu não tem bolsões de pobreza e, consequentemente, de fome, mas tu não tem fome estrutural. A gente está vendo isso agora. Nós tivemos a maior seca dos últimos 100 anos no Brasil e que pegou fortemente o Nordeste. Felizmente está voltando a chover lá. E tu não teve processo de saque, etc. Sim. Mas isso pode ser um problema lá na frente, porque nós precisamos avançar muito ainda na educação. Nós não atingimos a universalização do ensino ainda, né? Sem dúvida. Da infraestrutura, né? A infraestrutura no aspecto competitivo, né? Nós perdemos muito em logística, que é um custo absurdo, né? A questão da burocracia, da mesma forma. Eu queria aproveitar esse teu exemplo em comunidade. Exatamente esse exemplo do Frei Beto Comunidade. Foi feito um trabalho há tempos atrás, muito pouco tempo atrás, pela Confederação Nacional da Indústria, em que fizeram uma pesquisa em algumas comunidades. E lá nessa comunidade foram fazer uma pesquisa sobre os jovens, o que os jovens faziam nessas comunidades. E bom, o que para nosso espanto, né, nas lan houses que existiam nessas comunidades, eram gastos em torno de R$2 por dia. O jovem gasta. Daí parte do tempo desse jovem era em games que geralmente eram games esses de matar, sabe? Sim, de luta, né? De luta, não, de matar, dar tiro, ser rápido, essa coisa toda. É uma coisa sanguinária, uma coisa absurda, assim. Mas eles jogam em rede, inclusive. Jogam em 7º nível, 6º nível, 8º nível, alto nível. Outra parte do tempo deles era gasto na área de redes sociais. Ou seja, comunicação, e muitos deles tinham muitos colegas. Olha o resultado, o impacto que dá essa questão dos bens de consumo lá dentro. Só que detalhe, quase todo mundo não estava mais na escola. Só que tem um detalhe mais importante. Para jogar no nível 6, 7, a tua capacidade cognitiva matemática tem que ser altíssima. E para se comunicar bem com pessoas, a tua capacidade cognitiva para comunicação tem que ser altíssima também. Então tem algo errado no nosso processo de educação, no nosso processo de formação, porque
as pessoas estão lá, elas não emburreceram. Estão lá na mesma curvinha de Gauss, a quantidade de gente que aprendeu um pouco mais, que sabe um pouco mais, sabe um pouco menos, a mesma coisa, está na média. Então, é isso, né, Leia, que eu acho que a gente tem que trabalhar mais no como educar e não o quê. Uma prova clássica que a gente educou milhões de pessoas nesses últimos tempos, num programa que vocês sabem o nome do programa, do governo federal, e não necessariamente isso logrou em emprego. Sim. Porque a gente não mudou o mindset, né? Por isso que quando a gente fala em, aproveitar o tempo agora, né, que você está ali, né, com o tempo que não está no seu emprego, para buscar capacitação. Então, buscar capacitação, mais do que você identificar, então eu vou buscar um curso do Excel avançado, né? Mais do que isso, né? O que a gente carece é do pensamento crítico e é da capacidade de julgamento. Para a gente conseguir sair desses problemas estruturais de, eu estou na minha casa com uma condição socioeconômica maior, isso em termos de desigualdade, os relatórios oficiais mostram sim a desigualdade, né, social no Brasil, o Brasil conseguiu diminuir, mas eu não tenho senso de julgamento para pensar que, é melhor eu investir na educação ou em alguns outros investimentos na minha família do que no ar-condicionado. Já né? para o mais velho, né? Então, esse tipo... Já para a pessoa mais velha, sim, já tem esse discernimento. Sim, e o jovem de 14, 15, 16? Ele quer o tênis da moda, né? Não, então, quando você chega nesse nível, ninguém pergunta para um jovem de 15 anos por que ele está naquela escola. Todo mundo fala que foi. Ele sempre vai responder rapidamente. Foi meu pai que colocou, foi minha mãe ou foi meu colega que está lá. Se ele demorar mais um pouquinho, ele fala, não, porque eu quero ganhar uma vida melhor, quero estudar. Então, essa não é a primeira resposta. A primeira é, alguém me colocou aqui. Porque ele não vê uma perspectiva, muitas vezes, de graduação. Ele não está no histórico familiar que o pai tem graduação, então para ele não forma para o mundo do trabalho. Eu acho que isso é um ponto nevrálgico no nosso sociedade. Mas isso requer então mudança curricular, investimento em ensino profissionalizante, didática. E até antes disso, para a vida, né? Porque o trabalho ele é consequência de uma construção educacional e de valores, né? Quando a gente vê as pessoas muito interessadas e vinculadas às empresas, às organizações, num ambiente de trabalho, quando elas se integram com o conhecimento, com aquilo que é aquela atividade, com a curiosidade, com o que mais que dá para fazer além disso. Se eu virar esse jeito de fazer, se eu fizer de outro jeito, e se me derem oportunidade para falar, eu vou dar opinião. Não então, a gente também veio num movimento ao longo dos anos de um modelo de gestão nas organizações que, eu estou te contratando, faça... Sem questionar. Não me questione. Você falou uma coisa... E a gente ficou aí, né, reservada... uma condição de que as pessoas não estão explorando toda a condição que elas podem, né, trazer das organizações. Integralidade foi a palavra que você usou, né? Nesse movimento, principalmente que eu atuo mais, que é de startups, que é você vê concurso para 300 startups e você vê muitas vezes, alcançando sucesso, às vezes nenhuma. Né? E daí eu fico pensando, o que está errado nisso tudo? É o processo? Porque eles vêm lá com as metodologias prontas, com processo, pessoas muitas vezes graduadas e que não alcançam sucesso. Justamente porque falta isso que você falou agora, sabe, Leia? A integralidade, a conexão dela estar fazendo aquilo que tem a ver com ela. Então eu vou um pouquinho mais longe, eu vou dizer que falta autoconhecimento mesmo, para que você realmente consiga ter força para superar os desafios. Porque quando realmente você vai para empreender ou você vai para um trabalho, você vai ter desafios. Se você não tiver essa integralidade para ir em frente, você desiste. Se você está fazendo aquilo porque alguém está dizendo que você tem que fazer, você vai desistir. Eu acho que a Leia também trouxe uma questão aqui que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, olha, a educação não tem que ser para o trabalho, na minha opinião. A educação tem que ser para a vida, totalidade da vida. Especialmente em função da constatação que iniciamos, até eu queria falar sobre isso, meu pós-vírgula, depois da questão da fome era sobre isso. Se a gente constata que nós estamos perante uma quarta revolução industrial, que vai ceifar um número significativo de empregos. Eu não acredito nessa estimativa de 7 milhões, porque, obviamente, isso é um chute né? Eu me lembro que na década de 90 no Brasil, eu escutei várias palestras de especialistas em reestruturação produtiva que diziam o seguinte, olha, esqueçam o emprego de carteira assinada. Esqueçam. Isso é um animal em extinção. E o fato é que a primeira década dos anos 2000 mostrou exatamente o contrário. O Brasil tinha um potencial muito grande de geração de empregos, né? Nós geramos aí até o ano retrasado 16, 17 milhões de empregos, ligado, porque o fenômeno do desemprego, como vocês bem destacaram, ele tem um processo
ligado à conjuntura, né, ligado às políticas macroeconômicas, câmbio, taxa de juros, nível de crescimento, etc. E tem um aspecto estrutural, né, que é justamente antes da terceira revolução industrial, agora a quarta revolução industrial. Bom, se nós estamos perante a possibilidade de ter um desemprego tecnológico muito grande, uma razão a mais para tu não educar apenas para o trabalho. Tu tem que educar para a totalidade da vida, já que a tendência é o tempo despendido ao trabalho, né? Se a gente aceitar a quarta revolução como um fenômeno que vai vir, tu tem que pensar no seguinte: o que nós vamos fazer com o tempo livre? Aliás, a história do trabalho do século XIX para frente, ou menos até do século XVIII para frente, é justamente a história da redução da jornada de trabalho. Bom, vamos para o intervalo e antes do intervalo, um recado para você. No Imperatriz Gourmet, lá você tem os ingredientes certos para os seus melhores momentos. Confira.